Bem, dando continuidade à aula de funções, vamos falar um pouco sobre a sintaxe. Bom, a sintaxe nada mais é do que a regra de como a função funciona, quais são as informações, quais são os separadores a serem utilizados, para que ela retorne ali algum dado, algum valor específico conforme necessidade, tá bom? Então, uma função, ela tem a seguinte sintaxe. Primeiramente, a gente tem aqui o sinal de igualdade, que é onde vai fazer com que o Excel entenda que você está querendo criar um cálculo ou executar uma função. Após, temos o nome da função que vai ser utilizada com uma determinada finalidade. E por obrigatoriedade, temos aqui parênteses, o parênteses de abertura e o parênteses de fechamento. Todas as informações ou todas as regras que forem utilizadas dentro da função, por obrigatoriedade, precisa ser dentro dos parênteses. E aí, o que geralmente nós passamos dentro dos parênteses? Nós passamos os argumentos, né? Os argumentos, eles podem ser as informações que vão ser utilizadas para realizar um determinado cálculo, mas essas informações, elas também podem ser algumas regras que podemos definir dentro de algumas funções. Vamos estar vendo ali com detalhes conforme as necessidades, conforme formos utilizando cada uma dessas funções. Mas, por padrão, toda função ela precisa o sinal de igualdade, o nome propriamente da função que vai ser utilizada e dentro dos parênteses precisa ser passado os argumentos, tá bom? Bom, por que existe o ponto e vírgula? Tem aqui a parte de baixo para que a gente entenda. O ponto e vírgula, ele é, na verdade, um separador de argumentos. Então, se eu estou fazendo uma função que eu preciso fazer uma análise de 2 a mais dados, por obrigatoriedade entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro e assim sucessivamente, eu preciso ter um separador para que o Excel entenda que aquela é uma primeira informação, a outra é uma segunda e assim a gente consegue dando continuidade. E aí, dependendo da função, na verdade, eu consigo fazer a utilização de inúmeros argumentos possíveis. Então, como vimos nas aulas anteriores, existe ali funções que são feitas à base de condicionais, de regras que nós mesmos montamos. Então, eu posso fazer uma função com 10 regras, por exemplo, e essas 10 regras elas têm de ser separadas através dos pontos e vírgulas, tá bom? Então, o textinho aqui para vocês, ó. Ao definir o intervalo de células, você pode optar em utilizar os dois pontos ou ponto e vírgula. A gente vai entender quando e como utilizar e qual vai ser a necessidade, a diferença de um para o outro, tá? Dois pontos significa que o intervalo vai de uma célula a outra. Ponto e vírgula significa que o intervalo é de uma célula e outra. Vamos entender isso na prática também. Então, para aplicar uma função, você precisa também utilizar o botão de autossoma localizado na guia da página inicial, como ainda não vimos, mas veremos nesta aula, e é uma espécie de botão de atalho com algumas funções mais utilizadas. Eu mostrei para vocês basicamente ali a guia fórmulas, mas propriamente dentro da página inicial temos ali um botão, uma ferramenta, na verdade, que tem as funções mais básicas ou as funções mais utilizadas no cotidiano. Então, para que a gente não perca tanto tempo, eu vou abrir aqui o Excel e vou criar uma nova planilha em branco. E aqui, ó, nós temos a página inicial. No nosso grupo chamado edição, nós temos aqui essa primeira ferramenta. Ela está como soma automaticamente por conta, né, de ser ali a função padrão de seleção da própria ferramenta, mas se eu vier aqui no botão da seta para baixo, né, existe aqui algumas outras opções relacionadas a funções. E aí, quando eu clicar em mais funções, ele vai entrar naquela caixa de função que nós vimos em aulas anteriores, tá bom? Mas, resumidamente, o que é para ser entendido aqui? Que as funções elas têm alguns argumentos, algumas informações que são obrigatórias. Então, isso depende muito da função que vai ser utilizada. Tem função que vai exigir que você escreva algo textual, tem função que vai exigir que você utilize apenas os números por se tratar de cálculos. Então, conforme
as usabilidades nós vamos vendo e entendendo com mais detalhe e mais a fundo cada uma dessas. Por enquanto, vamos ficando por aqui e a próxima aula a gente inicia com as funções na prática.